Bom, então, certo? Boa noite, Rogério, bem-vindo. Na semana passada, vocês estudaram o capítulo 17, né? E sobre o título, deixa eu ver aqui, que fala sobre a questão do passe, serviços de passes. E nesse capítulo, muito lindo o capítulo, né? André coloca para nós a questão dos companheiros doentes, um problema hepático, depois de um acesso de cólera. Eu estava relendo o capítulo e estava me lembrando disso. O que nossa mente faz, né? A agressão do corpo físico e o tratamento do passe começa justamente pela casa mental, né? Enfim. E fala sobre a questão da sintonia entre aquele que administra e aquele que recebe o passe, né? Isso, serviço de passes. E hoje a gente vai ver sobre o título de apontamentos à margem, a sequência da mesma reunião, né? Tá sempre, a reunião está acontecendo ali, né? Na casa espírita, no capítulo anterior, então, passe. E agora vamos ver, então, o que André vai contar para nós na sequência dessa reunião, né? Agora, só para lembrar uma frase aqui desse último capítulo que eu achei muito interessante para nós, né, que somos médios, que trabalhamos, né, no passe. Então, André coloca para nós o seguinte, né, e não aí quem fala é Aulos, né, Aulos que está fazendo aí o comentário. Última finalzinho do antepenúltimo parágrafo. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com respeito e a confiança que o valoriza. E é isso, né? Passe, vamos lembrar, é aqui esse conjunto, né? O doador e o receptor. E ele é, então, importante contribuição para quem saiba receber. E pensando nisso, né? Vamos passar agora para outra etapa da reunião, né? A reunião de atendimento ali. André, então, sob o título Apontamentos à margem. Vamos lá? Dona Ambrosina continuava psicografando várias mensagens endereçadas aos presentes. Então, tá lá na reunião, temos um médium, Dona Ambrosina, psicografando, fazendo lá, recebendo as mensagens através da mediunidade de psicografia e aos presentes, endereçado aos presentes. E, além disso, um dos oradores, sob a influência de benigno mentor da espiritualidade, salientava a necessidade de conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Então, a reunião é isso, né? Temos a parte do tratamento, o passe, tratamento, né, fluídico. Temos o trabalho mediúnico da psicografia. E temos ali o companheiro, né, fazendo uma preleção, né, influenciado pelo benfeitor, que ele coloca aqui, benigno mentor da espiritualidade, exortando quem? Exortando aqueles irmãos que estavam ali assistindo àquela reunião, né, da necessidade da conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Vamos lembrar, né? Lei divina ou natural, né? É aquela imutável. É aquela que sempre foi e sempre será a mesma, né? Porque Deus, né, bom, misericordioso, está lá, a lei divina está na nossa consciência, está em nós. E toda vez que nos afastamos dela, nós sofremos toda vez que afastamos dela. Está no livro dos Espíritos. Então, o que o companheiro está dizendo aqui, está salientando
O espírito benfeitor está ali lembrando aqueles presentes, a necessidade de vivermos em conformidade com a lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmos. Aí estão todos esses mandamentos que conhecemos lá que Moisés, a primeira revelação, recebeu lá, né? E é isso aí, todas elas. Enquanto não vivemos segundo elas, precisamos de lei do trabalho, lei do progresso, todas essas outras que a doutrina coloca para nós lá naquela parte das leis morais do livro dos Espíritos. Mas, na verdade, tudo isso, né, está dentro da amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é isso que está acontecendo na reunião, né? Na reunião, além, então, dos passes, né, que André trabalhou no capítulo anterior, temos as mensagens psicografadas e temos a preleção, né, com a influência, com a inspiração do benigno mentor da espiritualidade, salientando a necessidade. Por quê? Porque as ideias são renovadas. O que acontece quando a gente está assistindo uma reunião pública é que os espíritos estão ali atuando. O companheiro está ali falando, né, e os irmãos nossos que fazem, né, estudos doutrinários na reunião pública, fazem palestras, sei lá por que nome a gente identifique, né, ações ali, né, aos oradores. Alguns deles falam que fazem um estudo, fazem lá, apontam tudo que vão falar, mas de repente as ideias vão entrando. Por quê? Porque a necessidade daquela assembleia. Aí os espíritos vão atuando, as palavras vão saindo, as nossas ideias vão se renovando. E além das palavras que vamos ouvindo, temos também os espíritos atuando entre as fileiras, facilitando a renovação mental. E que ele coloca aqui, que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Continua André. Alguns encarnados jaziam impermeáveis e sonolentos, vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanhavam de perto. Entretanto, muitos desencarnados de mediana compreensão ouviam solícitos e sinceramente aplicados ao ensino consolador. Vamos dar uma paradinha aí, né? Olha a diferença entre encarnados e desencarnados. Ele fala muitos desencarnados de mediana compreensão, né? Não tem ali ninguém com muitas conquistas, né? São espíritos que estão ali trazidos para participarem daquela reunião, ou atraídos, né, pela casa, pelo afluxo de pessoas, acompanhando alguns encarnados ou alguns desencarnados. Mas ele fala aqui que encarnados, impermeáveis e sonolentos, por quê? Com a presença espiritual de companheiros que os obsidiavam, né, estavam ali também assistindo. E isso é permitido. A casa espírita, nós sabemos, né, essas barreiras magnéticas, esses impedimentos, né, que a gente sabe que acontece, os próprios espíritos relatam, né, do que existe ali na porta, quando tem o trabalho da mesa mediúnica, mas é permitida a entrada justamente para quê? Para ouvir, para que possam também refazer as ideias, possam refletir, e a sementinha é plantada. Então, a sementinha é plantada. Vão ouvindo. Vem a primeira vez, vem a segunda vez, acontece o passe, né? Estão desligados, ficam lá à parte, depois tornam a se ligar ao encarnado ao sair da casa espírita e ficam nessas, né, idas e vindas, sendo também a casa mental trabalhada, as ideias renovadas, as lembranças aguçadas dos arquivos mentais, até que uma hora, né, percebem a necessidade de caminhar com as próprias pernas, né? Alguma coisa que vocês querem colocar? Nada? Então vamos continuar. O tempo urge. O som tá bom, né? Nem perguntei. Ok? Então vamos lá. Gabriel, de olhos percussientes e lúcidos, a tudo presidia com firmeza. Então aí, ó,
o diretor espiritual. Né? Estava ali, presidindo tudo com firmeza. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava à percepção. Aqui há um leve sinal seu, entidades escarnecedoras eram exortadas à renovação de atitude. Ali socorriam-se doentes que ele indicava com silencioso gesto de recomendação. É isso que eu falei antes, né? Entidades, então, eram exortadas à renovação de atitudes. Que é isso que acontece. Lá na casa espírita, né, o que a gente escuta, que os companheiros falam, né, os espíritos falam, é que ali no salão, a arquibancada, o centro espírita do mundo, né, no plano espiritual, ele pega que vai em arquibancada até o final daquela escola pública que tem ali em frente. Até o final, lá embaixo. Né? Aí os espíritos são acomodados e ficam assistindo, ficam ali. Vamos à casa, os nossos acompanhantes também são acolhidos pela comissão, né, pelos recepcionistas, temos recepcionistas também desencarnados na casa espírita. São acolhidos, são convidados a se colocarem ali e assistirem a palestra. Alguns não entram, ficam lá fora, mas também ficam ouvindo. Também ouvem lá o que é falado. Então é essa exortação aqui, né? Aqui renovem a atitude. Aqui aproveitem o convite. O convite é feito para todos, não só para nós encarnados. O convite é para todos. Renovação de atitudes. Renovação de ideias, novos propósitos. É para todos. Continua então, André. Era o pulso de comando forte e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Continua, André. Contemplamos a mesa enorme em que a direção se processava com equilíbrio irrepreensível e, fitando a médium, rodeada de apetrechos do serviço em atividade constante, Hilário perguntou ao nosso orientador. Hilário, então, companheiro de André, né? Ele fica sempre perguntando por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? Para quê, né? Tanto, para um, para outro, cada um pergunta uma coisa, por que tanta pessoal, né? Individual? Por que tanta? Olha o que Aulus fala. São respostas reconfortantes a companheiros que lhes solicitam assistência e consolo. E eu me lembrei, quando estava relendo esse livro aqui, né, uma vez eu conversei com o diretor, o presidente da nossa casa espírita, que já desencarnou, né, sobre isso. Né, a quantidade de mensagens, as pessoas perguntam ao mundo dos espíritos, perguntam lá a espiritualidade amiga, uma série de coisas, né, as mais diversas. Porque no atendimento fraterno, depois eles não entendem a caligrafia, né? Então vem perguntar, pedir que nós esclarecêssemos. Às vezes são mensagens com receitas, né? Então passa para o atendente fraterno para que possa esclarecer, às vezes, como é que toma, onde manda fazer o homeopático, né? Enfim. Então nós vemos ali a diversidade de perguntas que são feitas ao mundo dos espíritos, com aquela prática que a gente sabe, né? Ainda de dentro para fora, né? A ajuda que chega, a condução das vidas das pessoas, né? Pelos espíritos, né? E eu coloquei isso para ele falou assim para mim, Ângela, olha só, é a necessidade de cada um. Algumas pessoas precisam disso. E os espíritos, na verdade, eles não dizem o que você vai fazer. Eles são mensagens reconfortantes, né? Eles nos estimulam a pensar, nos estimulam a exercer o nosso livre-arbítrio. E na medida que eu repasso para o outro, né, a possibilidade de escolher por mim, eu estou abrindo mão disso. Estou deixando que o outro conduza, seja o condutor, tenha o controle remoto, né, da minha encarnação. Então, os espíritos, os trabalhadores do bem, o que eles fazem é isso. Nos estimulam a pensar, nos confortam, nos esclarecem, mas não escolhem. Então, aqui, que o Aulus fala, respostas reconfortantes a companheiros que lhe solicitam assistência e consolo. Muito consolo. Os espíritos amorosíssimos, cuidadosíssimos com as palavras, com as colocações, né? Que colocam ali, que escreve
que vem contidas nas mensagens. E alguns companheiros não gostam. Mesmo assim, alguns irmãos nossos dizem que os espíritos não entenderam a pergunta, porque estão acostumados a serem conduzidos como crianças. Faça assim, faça assim. Eu não gosto. E não foi aquilo que eu perguntei. Isso aqui eles colocam às vezes quando recebem as respostas. Continua então o Hilário. E essas respostas traduzem equação definitiva para os problemas que expõem? É isso que eu coloquei para vocês. Traduz o quê? Responde, pessoas, equação definitiva? Olha o que o Aldos coloca. Isso não, aclarou o assistente convicto. Entre o auxílio e a solução vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade. E não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. Somos indivíduos, né? Cada um de nós tem uma história de vida imortal. Temos as nossas dificuldades, temos as nossas máscaras, né, que escondem para o mundo exterior, né, os encarnados, na verdade, né, coloca aquela máscara na nossa maneira de nos expressar, nas nossas atitudes, nossas ações, e escondemos aquilo que realmente é a nossa realidade, né, quase sempre as nossas emoções, nossos sentimentos. E continua então o Hilário perguntando, se é assim, por que o motivo do intercâmbio? Então, se é assim, já que não vai a solução, né? Se não, o espírito não coloca a solução da problemática ali exposta, para que então? Por que motivo o intercâmbio? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda se demoram na carne, por que nós? Interessante essa pergunta dele, né? Muito interessante. Já que não podemos dar a solução, né, a conclusão, não podemos decidir por eles, né, determinar o que deve ser feito, para que essa porta aberta? Por que o intercâmbio mediúnico? Que é uma das bases da doutrina dos espíritos, a comunicação entre o plano material e o plano espiritual. É uma das bases doutrinárias espíritas. Né? Para que essa porta aberta? Para que, como eu li o Evangelho? Né? Para que então, né, os Espíritos do Senhor? Né? Para que essas vozes que ressoam como um clarim, não fala o Espírito de verdade, para que esse clarim então? Aí olha o que Aldos responde. Não te esqueças do impositivo da cooperação na estrada de cada ser. Disse Aldos com grave entorno. Na vida eterna, a existência no corpo físico, por mais longa, é sempre curto período de aprendizagem. E não nos cabe olvidar que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude. Contudo, não avançará sem auxílio. Ninguém vive só. Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estágio na matéria. Companheiros em estágio na matéria densa, porquanto, em grande número, serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, atraem simpatias preciosas para a vida espiritual. E as entidades amigas, auxiliando os reencarnados, estarão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando de volta à lide terrestre. Ou seja, o que ele coloca aqui é a cooperação. Nós agora estamos encarnados, os nossos amigos, os nossos benfeitores, os nossos irmãos que permaneceram no mundo espiritual, sustentando o nosso mergulho na carne, que na nossa vida, os espíritos imortais, é uma fração de tempo. Né? Ele coloca aqui que é curto período de aprendizado, como André, como Aulos descreve e André coloca para nós, relata para nós. E aqui nós voltaremos ao mundo espiritual, né? E teremos também, e eles estarão na carne, então, os nossos relacionamentos, eles são
Não lembra lá que o superior estende a mão para o que está abaixo, que estende a mão para o que está abaixo. Esse é o nosso dever. Auxiliar o nosso irmão da retaguarda. E é isso que acontece. As entidades amigas, como falam os auxiliando os reencarnados, estarão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando de volta à luz. Porque todos nós, né, já estamos nesse processo, a necessidade de encarnarmos, né, porque é aqui, na carne, que temos a nossa batalha evolutiva, aonde praticamos. É aqui. No mundo espiritual a gente avança, estuda, trabalha, se prepara melhor, conquista intelectual, conquista moral, mas a prática é aqui. Nessa convivência com os encarnados e os desencarnados nos auxiliando, e amanhã mudaremos de situação. Estaremos no mundo espiritual, eles estarão encarnados, que todos nós somos espíritos errantes, estamos por aí. Aqui temos o esquecimento, daí é a prova mesmo, graças a Deus. Se aprendeu, se está bem, né? Se assimilou. Vamos lembrar o processo de aprendizado? O processo de aprendizado, no estudo de segunda-feira, na sala dos educadores, a gente está estudando o livro do Pedro Camargo Vinícius, que ele coloca que o processo é o seguinte: é analisar, perquirir, discernir, assimilar e aprender. Então, a gente primeiro analisa, que é observa com minúcia. Perquire, investiga minuciosamente. Discerne, conhece distintamente, estabelece, né, diferenças, é discernir. Aí assimila, entende o sentido, compreende. Aí então que a gente aprende. A gente aprende retendo na memória. Ou seja, pelo estudo, pela observação, pela experiência. Retém na memória. Aonde está a memória? A memória está na mente, como o Alves fala aqui para nós. Que a mente é o caminheiro buscando a meta da angelitude. Não avançará sem auxílio. Está lá, como o Elô coloca aqui, aprendeu, está lá, reteve na memória. Aí reencarna. A bênção do esquecimento do passado. Mas está lá. Que faz os benfeitores nos ajudam a lembrar. Você aprendeu, está aí na sua memória. Você se preparou, estudou, trabalhou, fez o seu planejamento, está tudo ali, arquivado na sua memória. Você aprendeu. Então, a ajuda do superior é nesse sentido também. E assim vamos caminhando, vamos voltar. Estaremos no mundo espiritual colaborando com esses irmãos, ou estaremos de novo em contato, ambos encarnados. Mas aprender é isso, é reter na memória. Todo esse processo de aprendizado passa por essas etapas que eu falei. Né? Então, a gente observa ou estuda, aí aprende. Quando aprende, está lá, na memória. Seria mais ou menos assim, é esse aí, como eu falei, analisar, perquirir, discernir, assimilar e aprender. Essas são as etapas do processo educacional. Tanto da educação, né? A educação no estudo, né? No aprendizado intelectual, como na educação do espírito. Estamos falando aqui na educação do espírito, que é o objeto nosso aqui e agora. Nós estamos encarnados, estamos aqui para sermos educados do ponto de vista moral, que é a educação do espírito. E é assim. A gente tem contato com uma ocorrência, aí vamos analisar aquilo. Né? Quando a gente fala assim, nossa, isso aí, não quero isso para mim. Observa como não. Foi um fato lá qualquer, não vamos entrar aqui em mérito que fato seria. Acontece, observamos ali um fato, aí vamos observar com minúcia a reação de cada um. A gente, né, já começa logo a ponderar. Isso tem cabimento na lei? Não tem cabimento na lei? Vamos investigar o que está acontecendo. Vamos discernir, distinguir. Discernir é distinguir, né? Todas essas etapas. Aí vamos entender. Entender é assimilar. Entender esse sentido. Vamos compreender. Compreendeu? O passo seguinte é o quê? Aprender. Compreendeu? Aí retém na memória, aprendeu. Seja pelo estudo, seja pela observação, seja pela experiência. Que os Espíritos falam para nós.
A gente, pela observação, a gente aprende. Não fala isso para nós? A gente não precisa passar por todas as etapas. Desde que você, na observação, você faça esses passos aqui, você aprenda, conquistou. É conquista. Já faz parte da sua bagagem. Vamos lá? Continua então Hilário. Sim, sim, compreendo, exclamou Hilário reconhecido. Entretanto, colocando na situação de criatura vulgar, recordo-me que no mundo habituamos-nos a esperar do céu uma solução definitiva e absoluta para inúmeros problemas que se nos deparam, né? É isso que a gente sempre pede, né? Me dá, Senhor, me ajuda. Continua Auro. Semelhante atitude, porém, acentuou o orientador, decorre da antiga viciação mental no planeta. Para maior clareza do assunto, rememoremos Para maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre. Jesus, o governador espiritual do mundo, auxiliou a doentes e aflitos, sem retirá-los das questões fundamentais que lhe diziam respeito. Zaqueu, o rico prestigiado pela visita que lhe foi edificar a sua conduta. Maria de Magdala, que lhe recebeu carinhosa atenção, não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate da renovação interior. Lázaro, reerguido das trevas do sepulcro, não foi exonerado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte. Paulo de Tarso foi por ele distinguido com um apelo pessoal às portas de Damasco. Entretanto, por isso o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da nova missão. Segundo reconhecemos, seria ilógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Isso significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair a lição ao aluno necessitado de luz. Eu acho que esse parágrafo aqui é autoexplicativo, né? Boa noite a todos. É autoexplicativo. Algo diz para nós que essa situação, né, de querer que o céu solucione decisiva e absolutamente tudo para nós, né, é viciação mental do planeta, é antiga viciação mental. Aí ele enumera aqui Zaqueu, Magdala, Lázaro e Paulo. Espíritos, Magdala e Paulo saíram, a transformação moral deles, o progresso moral foi na mesma encarnação. A partir do contato com o mestre, aquilo abriu os arquivos mentais e foram. Não é não? Mas nem por isso desonerou. Paulo, depois que encontrou com Jesus às portas de Damasco, uma dificuldade, porque vamos lembrar ele, né? O rabino lá, o doutor da lei, perseguidor de cristão. Todo mundo aqui já leu Paulo e Estevão? Quem não leu, leia. Quem não leu, leia. Vai ver a dificuldade de Paulo após a partida. Mas é lindo, justamente, eu falei, é lindo o livro. Após a partida de Estevão. Né? Vamos ver, vamos ler. É muito bonito. Mas o fato dele encontrar com o mestre, com o governador do planeta, não desonerou da sua necessidade de passar por aquelas etapas. É necessidade. Senão é que subtrair lição ao aluno necessitado de luz. Trabalho é necessário. Vamos nós, então? Vamos trabalhar, né? A essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento. Meu filho, se você não está morto, visite-me. Venha, estou morrendo de saudade, de angústia. Fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da média e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. É uma mãe chamando pelo filho. Em pensamento. Né? Em pensamento. Ela está evocando o filho. Evocando. E então, agora André vai dizer para nós como foi isso, como repercutiu isso na dimensão espiritual. Ó. As frases amargas, embora inarticuladas, atingiam-nos a audição, qual se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafadiça. Leve rumor à retaguarda feriu-nos a atenção. Alguma coisa chamou a atenção. Lá no finalzinho, algo chamou a atenção.
Da boca amarfanhada escorria a amargura em forma de palavras comovedoras. Mãe, mãe, gritava de joelhos, qual se fora atormentada criança, conchegando-se-lhe ao regaço. Não me abandone. Estou aqui, ouça-me, não morri. Perdoe-me, perdoe-me, sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre, tal a vergonha que me aflige o coração. O filho, né, ela evoca, e o filho entra pela casa espírita dentro, né, buscando o colo da mãe, pedindo perdão à mãe, né, dizendo da dificuldade. E agora, no mundo espiritual, é que ele vê, ó, o sofrimento de perto. Então, aquilo tudo que ele imaginava que era um sofrimento e que pela morte o sofrimento iria acabar, o sofrimento agora é superlativo. Vamos ver por que aqui, ó. A matrona não lhe via a figura agoniada. Contudo, registrava-lhe a presença através de intraduzível ansiedade a contingir o peito. A presença do filho, aquela vibração dolorosa, né, a dificuldade do irmão desencarnado, né, há aquele choque, então, o fluido, né, na mente enfermiça do companheiro. Então, ela registra como? Uma ansiedade constringindo-lhe o peito. Dois vigilantes aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno. E ladeando por nossa vez o assistente que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas, ouvimos-lo clamar mentalmente: não será melhor segui-lo? Morrer e descansar? Meu filho, quero meu filho. Olha a impressão errônea, né, que a morte é um descanso. A morte é um descanso, né? A gente pode ver aqui, pelo esse diálogo mental, esse pensamento que a senhora evoca ao filho, que ela está em dúvida, né? Se ele está morto ou não, né? Morreu, está morto. Se você está vivo, vem visitar, né? E se não, se você está morto, então ela quer morrer também, igual a ele, para descansar. Aí Aulos socorre ela, né? O filho é retirado, né? É socorrido lá pelo mundo espiritual e pelos trabalhadores espirituais, desculpe, e Aulos, né, o benfeitor, vai lá aplicando-lhe recursos magnéticos, com o que a desventurada criatura experimentou grande alívio. Em seguida informou. Agora Aulos vai contar, né? Anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ainda não consegue forrar-se à flagelação íntima. Ainda está naquela fase, né, da culpa, né, porque o sofrimento não acaba, o sofrimento agora é superlativo, porque a morte não é o fim. A morte é o fim do corpo físico. E todas aquelas sensações, a morte violenta, a saída do mundo dos encarnados, né, pela morte, pelo suicídio, é muito dolorosa, porque todas aquelas sensações, tudo aquilo o espírito está registrando, todas as suas dificuldades, ainda mais com essa evocação da mãe, que não tem o entendimento, né, da realidade do mundo dos espíritos. Então é muito difícil. É uma a aula chama de flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituir-lhe-ia pavoroso martírio. Não poderá desse modo recolher-lhe a palavra direta, entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa, incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. Só não vai ter mensagem, não vai ter, mas ali, aquela palestra, aquela exortação à renovação mental, os passos, tudo isso vai fazer com que ela se refaça gradualmente, passo a passo. A natureza não dá saltos, né? Então é um passo a passo, existe o trabalho do lado do beneficiado, né? Lembra lá que eu fiz questão de frisar aquela questão do passe?
a importância do benefício do passe, o respeito e a confiança que valoriza, tem o lado daquele que recebe o tratamento, né? Então, aquelas palavras ditas, os espíritos exortando a renovação mental, né? A mudança de atitudes, tudo isso é passo a passo. Tem o nosso empenho para que nos melhoremos. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos andar porque eu acho que vamos ter que resumir. Hilário fala assim: dê certo. Não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para recuperar-se. Isso mesmo. Fala. Aliás, considerei a meu modo, a mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das religiões de todos os tempos. Então, agora a André e a Alves vão falar sobre a questão da mediunidade. Fala pra gente, né? Então, lembra isso, que mediunidade é o quê? Sempre houve. A mediunidade está em nós, na humanidade. Então, sempre houve. Né? Os profetas, né? As sibilas, tudo aquilo ali é mediunidade. Aulus fala assim, ó, tem uma diferença, né? Lá, no início da humanidade e agora. A mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. Relembrando, então, o prefácio do Evangelho, né? São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas ao seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Tudo isso acontece, né, com ordem do Senhor. É o que fala o Espírito de Verdade no prefácio. O que ele coloca para nós aqui, o Aulus? Então, é uma concessão do Senhor, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. O fenômeno mediúnico não é novo. Não é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias procedências jaz há muitos séculos detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitavelmente o corpo das revelações celestiais. Notadamente o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como se enquistou no superficialismo dos tempos. Era preciso, pois, libertar os princípios, a benefício do mundo, que cientificamente hoje se banha no clarão da nova era. Não? É o clarão da nova era, a terceira revelação. Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal. Sai lá dos iniciados. Acaba com isso, né? E vai para a praça pública, a fim de que a noção da eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada. Quem anestesiou o povo? As religiões dominantes. Para manter o poder sobre a humanidade. E o povo se acomodou porque é muito mais fácil, né, gente? Dá trabalho crescer. Dói. A dor do crescimento é de verdade. Lembra que aquele fala, tá doendo a pena. E para nós, a dor do crescimento moral é uma coisa, é real, gente. É real. Aquilo que a gente não consegue, parece que tem uma coisa. Aquilo está chamando a gente para a gente repetir os nossos equipes, a gente não consegue mais. Não consegue mais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que a gente não pode esquecer. A gente não está mais anestesiado, nós saímos daquela fase. Não estamos ali nos prendendo à forma. Tá? Então vamos seguir aqui. É assim que Jesus reaparece agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira função de redentor da alma humana, instrumento de Deus por excelência. Se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor, restaurou enfermos, pacificou aflitos e em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, né? Os espíritos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizar e obsidiar de diversos matizes. E além de surgir em colóquio com Moisés lá no Tabor, lembra? Né? Jesus lá e Moisés conversando no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio,
acompanhando os discípulos com acendrado amor, para que lhe continuasse o apostolado de bênçãos. Hilário fala assim, sim, tenho a impressão de começar a compreender, né? E a reunião ia passando para a parte terminal já. Aí o que faz Aulos? Percebeu que Gabriel se dispunha a grafar a mensagem de encerramento, pediu então que ele cunhasse alguns conceitos em derredor da mediunidade. E esse é o assunto, né? O assunto de hoje é esse, né? Apontamentos à margem. Dona Ambrosina, a médium, entraram em pausa ligeira para algum momento de recuperação. O diretor, então, da reunião, rogou silêncio para o remate dos serviços. Então, logo o reverente quietação se fez, o condutor da casa controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço. Vai escrever a mensagem. Ela está psicografando, né? Controlou o cérebro. Vamos lembrar, né? A questão da mecânico, semimecânico, intuitivo, mas todos eles são considerados de efeito inteligente. Por quê? Porque utiliza os arquivos cerebrais do médium. Seja a psicografia mecânica, a semimecânica e a intuitiva. Até a mecânica, Kardec classificou como de efeitos inteligentes a mediunidade mecânica. Por isso, apesar de pegar a mão, mas as palavras, tudo aquilo que passa ali, utiliza, né, os arquivos do médium. Tá? Qualquer dúvida, vamos pesquisar depois no livro dos médiuns. Então, tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. Em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium, então, levantou-se e começou a ler. Tá? Vamos lá. Meus amigos, dizia o mentor, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direito do nosso ajustamento à vida superior. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos, com o esquecimento de nossos deveres na elevação própria. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual por intermédio do trabalho construtivo incessante. Dentro das leis de cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais, necessidades intransferíveis. Ajuda, cooperação, claro que sim, né? Lembra que eu lembrei a vocês, né? O superior estende a mão para aquele que está abaixo e nós ajudamos nossos companheiros da retaguarda. É da lei, tem que cooperar uns com os outros, né? Somos indivíduos, mas somos seres sociais. Precisamos uns dos outros para crescermos. Mas cada um de nós tem suas questões essenciais, necessidades intransferíveis. Não posso passar para o outro a minha necessidade, ela é só minha. Eu sou um indivíduo. Desencarnados e encarnados, continua então aqui o Gabriel através da mediunidade. Todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas condizentes com os impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Não atribuamos assim ao médium obrigações que nos competem em caráter exclusivo e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizaram, a preguiça mental na Terra. Se o espiritismo e a mediunidade não solucionaram os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Para que então, né? Para que então? Responder-vos-emos, todavia, que neles reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos à compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, causa e efeito, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber de alguma sorte as infinitas dimensões para as quais evolvemos. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Que não é não? Através da mediunidade que todas as informações chegaram para nós e continuam chegando. Eu vou dar uma lidinha rapidinha num trechinho aqui, ó. Na apostila do encontro do domingo próximo, no encontro de Eurípides,
No papel do trabalhador espírita na obra social, que é o segundo tema, tem uma mensagem recebida pelo Altivo em 1995, pelo espírito Baltazar. Tá? E ele fala aqui para nós acerca desse relacionamento de encarnado com desencarnado do guia. Né? Ele coloca assim, ó, um espírito bom, quando ele deseja implantar um serviço na face da Terra, normalmente ele treina um médium durante muitos anos. Há todo um esquema de serviço a ser estudado, as forças se entrelaçam e o encarnado volta. Quando ele reencarna em estado latente, está a conceituação: devo realizar alguma coisa, vou trabalhar neste campo de atividade, produzir este ou aquele trabalho, enfrentarei esta ou aquela batalha para implantar este ou aquele serviço. Montado todo o quadro, nós nos aproximamos de modo efetivo. Para essa aproximação, nos utilizamos recursos como a prece, a mediunidade, vista do seu ângulo mais amplo possível e do convite ao trabalho, ao serviço. A partir desse entrosamento de forças, as tarefas começam a ficar claramente definidas. E então começamos a exercer o trabalho e fazer um serviço assistencial, um serviço de socorro obsidiado, um serviço de cura ou um serviço dedicado à pregação. Para os encarnados, isso é apenas uma etapa da vida evolutiva ou a vida mediúnica de vocês. Para nós, espíritos que estamos induzindo ao trabalho, é uma etapa de implantação do serviço e, simultaneamente, é uma etapa em que estão aprendendo a trabalhar, atendendo às necessidades individuais e espirituais de cada um. Então, ó, isso que é o espírito Baltazar que fala para nós, tá? Que é o que o André coloca aqui, o Gabriel coloca na mensagem, o André relata para nós, né? Que é esse intercâmbio aí, né, de encarnado e desencarnado. E é através desse intercâmbio que todas essas informações chegaram para nós. Se não é essas comunicações, como é que teríamos isso tudo aqui? E se Deus permite, como está lá no prefácio, é para quê? Para exortar a humanidade a caminhar. Sair daquela fase, né, de acomodação. Então vamos lá. Continua então o Gabriel através da psicografia. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros por nossa vez: acreditais seja pouco revelar a excelsitude da justiça? Admitir seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Haja visto o livro Céu e Inferno, né, gente? O livro Céu e Inferno é uma coisa fantástica, a segunda parte. Todas aquelas mensagens recebidas através da mediunidade. Né? Fantástico para nós. Reverenciamos, pois, continua Gabriel, o espiritismo e a mediunidade, como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. Espírito humano, para nós, gente, não é a perfeição? Não é o progresso moral? Qual é o objetivo do espiritismo? Para que o espiritismo? Progresso moral da humanidade, está lá no livro dos médiuns. Essa é a proposta. Progresso moral da humanidade. E essa aí, a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. É a perfeição. Jesus não fala, eu e o Pai somos um só? Por quê? Porque é onde ele já alcançou no seu progresso, ele, espírito imortal, Jesus Cristo. E nós estamos, cada um de nós, numa etapa evolutiva. A gente não sabe aqui qual é a etapa evolutiva, a gente não lembra, né? Saber a gente sabe. Está nos nossos arquivos, lembra do aprendizado lá? Está lá no arquivo. Mas, graças a Deus, o esquecimento do passado. Isso não precisa ser lembrado. Porque as nossas encarnações, elas são educativas. Estamos aqui ou para nos quitar para com a lei, que é uma expiação, ou nos preparando para a próxima, que é a prova, fazer prova. A passar de ano tem que fazer prova. Então, de uma maneira ou de outra, a gente está aqui para aprender. E graças a Deus, a doutrina dos Espíritos em nossas vidas, né? Que nos lembra isso. Não está bom? Eu acho que está ótimo. Para mim está ótimo. E vocês? Mana, Elô, Rogério, Claude, Lisa. Para você também, lembra? Também?
Então, o último parágrafo. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos. E, fim da sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. E enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, ante os conceitos ouvidos, passamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar. Olha aí de novo o processo educativo. Aprender e meditar. É importante meditar. Daquilo que a gente aprende, a gente tem que processar, né? E meditar, para que fique claro, para que não precisemos mais, né, questionar a nós mesmos. Que médium de vez em quando tem umas coisas assim, né? Médium, nossa, médium tem umas coisas de vez em quando. Aqui, ó. E no que é o Espiritismo, lá no finalzinho, nas noções elementares do Espiritismo, na questão 84, o capítulo fala dos médios, qualidades dos médios. Então, só para lembrar assim, não vou falar das dificuldades, não, só para lembrar um pedacinho que Kardec, eu adoro esse livrinho, acabamos ontem de estudar o que é o Espiritismo. Kardec coloca o seguinte para nós nesse resumo que ele fez, né? O que constitui o médium propriamente dito é a faculdade. Tá? Faculdade, mediúnico. Ser intérprete. Nessa comunicação entre os dois planos, né? Sob esse aspecto, ele pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. Vamos lembrar então, né? O médium natural, né? E o médium ostensivo e o facultativo. Tá? Facultativo é o quê? Aquele médium disciplinado. O médium que passa por aquelas etapas que nós passamos. Quem não passou, está passando na sua casa espírita, né? Para trabalhar dia e hora pela disciplina mediúnica. Porque nós médios já reencarnamos, né? Com esse preparo todo. Está em nós. Só precisamos adequar a mediunidade com o corpo físico. Né? Trabalhar de maneira a utilizar o corpo. Então, o que constitui um médium seguro, que é isso aqui que eu trouxe para nós hoje, agora, é aquele que se pode verdadeiramente qualificar de bom médium. É a aplicação da faculdade, a capacidade de servir de intérprete aos bons espíritos. Toda faculdade à parte, tá? Não é saber se é médium, se é psicografia, de corpo, não é saber. Toda faculdade à parte. O poder do médium para atrair os bons espíritos e repelir os maus está relacionado à sua superioridade moral. E esta superioridade é proporcional à soma das qualidades que formam o homem de bem. É daí que ele obtém a simpatia dos bons e exerce a ascendência sobre os maus. Então, nós médios, para meditar hoje, hein? Para meditar. Lembra que o André falou ali para nós? Que ia meditar no aprendizado? Tudo isso, esses conceitos todos, é meditar isso, né? O homem de bem. Lá no Evangelho, no Sede Perfeito, está lá. E Kardec coloca ao finalzinho daquele capítulo do item do homem de bem, né, que aquele eram alguns, não eram todas as virtudes, todas as conquistas do homem de bem, eram algumas. Né? E esse item homem de bem, ele antecede os bons espíritas. Né? Então é para nós mesmos, a gente refletir, nós médiums, né? Como é que a gente quer ser conhecido como? Médium seguro? Bom médium? Médium seguro, né? Não sei quantos anos ainda, quantas, né, centenas de anos precisaremos trabalhar para sermos reconhecidos pelos espíritos como bons médios. Mas a gente vai conseguir. Vamos conseguir. Só depende de nós. Né? Então, para isso, eu desejo a vocês muito trabalho.